Olá! Seja bem-vindo ao canal TV News. Aqui você acompanha as principais notícias de política do Brasil e do mundo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades. O início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal reacendeu tensões entre Brasil e Estados Unidos. Com o julgamento marcado, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva já se prepara para a possibilidade de novas sanções por parte dos Estados Unidos. O contexto é delicado. O processamento judicial a que Bolsonaro responde coloca como principal articulador de uma trama para impedir a posse de Lula após as eleições de 2022. Este cenário ganhou contornos diplomáticos tensos quando o ex-presidente americano Donald Trump vinculou a ação judicial brasileira às fortes medidas coercitivas impostas ao país vizinho. Trump justificou o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros como retaliação ao julgamento, afirmando que se trata de uma caça às bruxas política. Com isso, integrantes do governo avaliam que as relações entre Brasil e Estados Unidos entraram numa fase crítica, na qual uma eventual condenação de Bolsonaro poderá desencadear novas sanções econômicas ou diretamente contra autoridades do Supremo Tribunal Federal. Alguns assessores entendem que, caso isso ocorra, o impacto poderá se estender no setor produtivo e no próprio relacionamento bilateral. Em paralelo, o Itamaraty já iniciou procedimentos relacionados à Lei da Reciprocidade, que autoriza o país a adotar contramedidas em resposta a ações que afetem seus interesses. Embora essas medidas estejam em estudo há algum tempo, o atual momento político tornou seu uso potencialmente necessário. Entre as opções analisadas estão medidas nas áreas de propriedade intelectual e tributação, como a quebra de patentes de medicamentos e taxação sobre aplicativos de streaming. Esse trâmite ainda demanda tempo e, mesmo com urgência política, só deverá ter efeitos práticos no final deste ano ou no início de 2026. Setores da indústria e do comércio seguem atentos. A Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, manifesta cautela. Embora apoie o uso de instrumentos diplomáticos e jurídicos para reverter as consequências das sanções, defende que a adoção da lei da reciprocidade seja feita com prudência, para não prejudicar ainda mais as exportações. Além das ações legais e diplomáticas, o governo formalizou uma contratação emergencial. A Advocacia Geral da União estabeleceu um vínculo sem licitação com o escritório norte-americano Arnold Porter Caillet Soler LLP, no valor estimado entre 5,4 milhões de reais, o equivalente a até 3,5 milhões de dólares. O objetivo é assegurar representação jurídica e consultoria especializada nos Estados Unidos, especialmente para proteger ministros do STF e outras autoridades ser atingidas por eventuais sanções. Essa estratégia sinaliza que o governo busca atuar em múltiplas frentes, preparar-se juridicamente, antecipar cenários complicados e manter canais diplomáticos abertos, na tentativa de mitigar impactos negativos. Em declarações públicas, o presidente Lula afirmou que não tem pressa para aplicar a lei da reciprocidade, mas enfatizou a importância de avançar com os processos internos para pressionar por uma negociação com os Estados Unidos. Ele também criticou a postura americana, lembrando que o Brasil tentou diálogo, mas sofreu desmarques de reuniões por parte do governo norte-americano, em especial com ministros como Fernando Haddad. Lula ponderou que está disposto a retomar conversas, mas sem abrir mão da defesa da soberania brasileira. O quadro reúne, portanto, elementos que ultrapassam o campo jurídico. O julgamento de Bolsonaro, além de ser um momento simbólico para a defesa da democracia no Brasil, passa a ter repercussão internacional. A possibilidade de sanções econômicas gera apreensão no setor produtivo, enquanto ações de retaliação diplomática e jurídica são articuladas para garantir que o país tenha espaço de manobra e possa proteger sua autonomia. Se as sanções se concretizarem, especialmente após uma condenação, o Brasil terá de equilibrar interesses internos com a manutenção de relações estratégicas com os Estados Unidos. A forma como o governo conduzir os instrumentos legais, diplomáticos e econômicos será essencial para evitar que essa crise se converta em uma ruptura mais profunda. O futuro imediato das relações bilaterais dependerá, portanto, tanto do desenrolar do julgamento quanto da capacidade de o Brasil responder de modo calculado e eficaz. O país está diante de um teste de estratégia internacional, em que a instituição judicial, a diplomacia e o setor produtivo deverão convergir para resguardar a soberania sem ampliar prejuízos econômicos ou prejudicar sua posição global. Obrigado por acompanhar, e a gente se vê na próxima notícia.